noite, tudo bem? Muito Tudo feliz de ótimo. estar aqui, grata pelo carinho e pronta para começar a nossa entrevista. Muito bacana estar Sim, aqui. vai ser um bate-papo, vai ser um bate-papo. Acho que você vai ficar muito à vontade, a gente vai ter muita coisa para poder compartilhar juntos, né? Mais você, porque a gente quer ouvir muito de você nesse momento. É um dia muito especial para a gente da página. Mônica, eu quero que você saiba que você recebeu muitas perguntas. O pessoal do Facebook mandaram perguntas, mas o pessoal aqui do Instagram enviou muitas perguntas. Então eles estão muito curiosos para Ai, saber de você. espero responder a contento. Que ótimo. Então, para quem não sabe ainda, para quem não conhecia a Mônica, ou só conheceu ela através da Chica da Silva, da novela Chica da Silva, ela já tem 28 anos de carreira como modelo, ela já tem duas novelas, e ela já passou pelas agências mais conhecidas e mais famosas de modelo no país. Entre elas, Elite, Ford Models, ela também já desfilou no São Paulo Fashion Week, já trabalhou juntamente com Marco Rica, né, fazendo desfiles, fotos. Então ela tem muita experiência dentro do campo como modelo e como atriz, ela vai confirmar para mim, ela estreou em Chica da Silva. Foi o primeiro trabalho dela e foi impactante. Senão você não estaria aqui, senão você não teria tantos fãs, tantas pessoas que gostam tanto do seu trabalho feito ali, que foi memorável, todo mundo relembra. Mas, Mônica, fala para mim sobre 1996. O que estava acontecendo na sua vida antes da Chica da Silva? Eu estava, assim, no auge, né, da minha profissão de modelo, da carreira de modelo, trabalhando muito com fotos, desfiles principalmente, porque o meu forte sempre foi muito passarela, né, por conta da minha altura, né, de ter realmente o porte para passarela, então eu trabalhei muito mais com passarela, mas trabalhei muito também com fotografia, com comerciais de TV, então eu estava muito envolvida nessa coisa de Rio, São Paulo, enfim, né? E nesse meio aí é que surgiu a oportunidade da novela, justamente por eu estar trabalhando bastante com moda e tem aquela coisa, né, das pessoas verem, indicarem, e surgiu e que foi uma surpresa muito grande para mim. Mas antes da novela eu estava numa corrida intensa com moda. E na verdade eu trabalhei, né, eu trabalhei por 28 anos sem férias. Eu trabalhei 28 anos sem parar. Da correria, ponte aérea, aquela coisa toda de trabalho, de desfile, para tudo que eu era solicitada, né? E trabalhava em paralelo também com desfiles de joias, é uma coisa assim que nem toda modelo faz, é uma coisa mais fechada, né? Muito interna. Eu trabalhei muito para a Gaster, né? E para a Amsterdã Sauer. Trabalhei também para a Ben Bros, várias joalherias, né, que fazem assim aqueles showrooms internos para clientes exclusivos e tudo. Então eu tinha todo um processo de provas de roupa, ensaio de desfile, é, enfim, a correria do trabalho em si, associado aos desfiles extras que eu ainda fazia, e que, inclusive, esses desfiles de joia pegavam até os finais de semana. Então, foi uma vida bem corrida, bem movimentada, mas que eu gostava muito. Era muito bacana. Eu imagino, então, você chegou a me contar que você é, iniciou a carreira muito novinha, foi com 17 anos, estou correto? Foi, com 17 anos. Eu Foi comecei um porque. olheiro, te viu e gostou de você? Como foi? Não, não, eu sempre tive como meta ser modelo. Isso aí era uma coisa até que eu terminei o ensino médio muito cedo, né? Foi até assim uma decepção para o meu pai quando eu disse que não ia fazer faculdade. Eu não, eu ia terminar o ensino médio e ia batalhar pela minha carreira de modelo. Ele ficou assim, um pouco decepcionado, porque estava muito empolgado com aquela história de que eu ia terminar um segundo grau na época, né?
tão nova, então eu iria, no caso, ingressar muito cedo numa faculdade, todo dia eu disse que não queria. E comecei a correr atrás por minha conta, porque também foi meio duro, assim, você não vai fazer faculdade, para isso aí eu não vou dar força, entendeu? Então eu comecei a correr atrás dos meus próprios meios, correndo atrás de cursos, até que eu consegui fazer o curso do Senac com que eu ia completar 18 anos, né, porque no Senac tem que ter 18 anos. Como eu já tinha segundo grau completo e consegui, já estava perto de completar 18 anos, consegui entrar, fazer o curso, mas aí fiz o primeiro módulo, que era de modelo, né, e o que eu mais queria mesmo, que era de passarela, eu não pude fazer porque eu engravidei. E aí começou todo um processo de casamento e tudo isso, mas o pai do meu filho, né, que foi com quem eu me casei realmente, ele me dava muita força, né, mas ficou assim meio complicado conciliar casamento e tudo no início. Mas depois a minha mãe também me ajudou muito com o meu filho, tomando conta dele para mim. E meu marido me inscreveu no Look of the Year também, depois de um tempo, e foi um concurso que realmente me impulsionou, porque antes disso eu fazia desfiles pequenos, em boutiques de Niterói, né? E não era conhecido, eu, na verdade, oferecia a possibilidade de fazer showrooms dentro das lojas, e as pessoas pensavam, né, no projeto, viam, aceitavam, e eu ia me promovendo assim, né, Você era sozinha. empreendedora tão Até novinha, você tinha muito foco, você já queria, sabia o que você queria. insistente nessa coisa da moda, né? Porque eu quero isso, é isso que eu vou ser. E fui. E até aconteceu o Look of the Year, que foi o que me impulsionou de verdade. Aí eu entrei para o mundo da moda real. E até então eu trabalhava, eu não tinha um book, por exemplo. Eu trabalhava com a minha cara e coragem mesmo, né? Uhum. E como eu, modéstia à parte, sempre tive muita queda para essa coisa da passarela, sempre tive uma boa passarela, e sem fazer o curso, para ver como é que era a coisa mesmo enraizada, né? Uhum. Então as pessoas gostavam, mas com o Look of the Year, aí eu realmente me profissionalizei. Né? Aí O eu Look pude of the fazer parte Year é um concurso para novas modelos, né? Feito pela Elite, disso, Elite, que é uma agência de modelos super conhecida, que todo mundo conhece. exatamente. E a partir daí eu conheci a Carla Souza Lima, que já não está mais conosco aqui, infelizmente. Era uma pessoa muito querida, a quem eu devo muito, que me deu, bateu o olho em mim e disse, vai dar certo, né? Então ela acreditou em mim e me deu muita oportunidade com, assim, me apresentando a grandes estilistas como Marco Rica, Bisa Viana, o próprio Clodovil, né? E foi assim que eu fui acontecendo. Fiquei na oficina da moda por bastante tempo, até a própria Carla terminar com a sociedade que ela tinha nessa agência, que era com a Marcela Polo e com a Silvia Pfeiffer. E aí a Carla passou para a Ford Models e me levou com ela. Né? E assim foi. Eu já fui da Class Models também, da Elite Models, e em São Paulo também fui da Elite, da Ford. E ia fazendo esse intercâmbio entre agências, oportunidades vão aparecendo, a agência vai, né, vendendo o trabalho, aí eu passei a ter um book. O primeiro book que eu tive foi fotografado pelo Júnior Fernandes, uma produção do Marco Maia, que também, infelizmente, já não está mais conosco, mas que foi assim, um presente, e foi a partir desse book que eu comecei realmente a vender o meu trabalho fotográfico. E na época que eu trabalhei, era muito difícil, principalmente para as mulheres negras. Né? A gente só tinha, no Rio de Janeiro, a revista Desfile, que era, né, tinha a direção do Roberto Barreiras, e a gente não tinha oportunidade de fotografar em São Paulo se não tivesse foto publicada.
Uhum. Né? E como eu poderia ter foto publicada se a revista do Rio de Janeiro, que era a única que tinha, que era a Desfile, não me dava oportunidade de fotografar, porque eu era negra, né? E o Roberto Barreiras, na época, ele dizia que a negra que fotografava para ele era Veluma, só que eu precisava de uma oportunidade. A Veluma já estava, né, já tinha passado por um tempo de trabalho com ele, maravilhosa, Veluma, eu trabalhei muito com ela também, desfilei bastante com ela também, mas a gente era de uma outra geração, né? Eu estava entrando e ela já era. Até que eu consegui convencer o Roberto Barreiras, com muita insistência, a fazer um teste comigo, e ele gostou desse teste, e a partir daí ele nunca mais deixou de fotografar comigo. E aí eu consegui fazer um book com material editado e assim partir para outras revistas em São Paulo, como Marie Claire, Elle. Você chegou a fotografar também para a revista Manchete? Sim, Antes da cheguei, Chica da Silva, chegou a fotografar também para a revista Manchete? cheguei para a revista Manchete. Aliás, eu acho, não sei, acho que eu ia comentar contigo, porque assim, o que aconteceu, né, na verdade, para eu entrar para a novela foi justamente a indicação do Roberto Barreiras ao Avancini, que tudo funcionava no mesmo prédio, né, televisão e revista, e o Roberto ficou sabendo que o Avancini estava precisando de uma negra que tivesse como característica principal assim, dentes marcantes, porque a Almerinda, né, o personagem girava, tudo girou em torno desses dentes, né? E aí o Roberto falou, olha, eu conheço um que trabalha comigo, fotografa sempre comigo e vou pedir para ela te procurar, porque eu acho que vai te interessar. E aí o Roberto falou comigo, eu falei, mas eu não sou atriz, mas vai lá, né, de repente. E eu fui, fiz um teste com a Vancini e ele me aprovou para o personagem, eu fiquei bem tensa. Dá um medinho, né? Porque se eu falei bem para ele, olha, eu não sou atriz, mas acredito que pode dar certo. Se você que está dizendo que vai dar certo, então vamos lá, né? E tentamos e foi assim que aconteceu. Que ótimo. Essa, inclusive, Mônica, foi a pergunta do professor Inácio Carvalho e também do Tiago Jatti, aqui do Instagram. Eles mandaram para a gente, eles queriam saber, né, se você entrou por indicação ou por teste. Então, você foi indicada porque você trabalhava no mesmo prédio onde tinha a Isso. revista Manchete, também tinha um núcleo ali que funcionava parte da novela, né, a parte mais administrativa, creio eu. Isso. E esse teste, como é que foi, Mônica? O que você Ele me teve que fazer? perguntou, ele me perguntou se eu tinha facilidade para decorar texto. Falei, sim, acho que isso aí tranquilo. Ele falou, então vamos ver. Ele me deu um texto, 30 linhas mais ou menos, e me deu meia hora para decorar aquele texto e interpretar para ele aquele texto. Uma sala, eu e ele. Aí ele me deixou numa outra sala ao lado, sozinha, decorando esse texto, até que ele pediu depois para a secretária perguntar se já estava ok, se já podia. Uhum. Aí eu fiz aquele teste, eu não lembro exatamente o que era o texto, mas de acordo com o texto eu fiz uma interpretação à minha maneira. Para ele, assim, bem nervosa. Sim. Né? E ele falou, então tá, então o personagem é seu. Né? E me deu o personagem e Você pediu ficou para eu surpresa na passar. hora que tinha passado. Fiquei surpresa e fiz. Aí foi, aí tudo aconteceu. Aí fui para o figurino, ele já mandou passar na sala, né, referente aos textos e tudo, para pegar a minha parte do texto, né? Começar a estudar, porque 2 semanas depois disso eu já comecei a gravar. Aí tinha as viagens, né,
porque eu fiz pouca coisa de estúdio, mas a maior parte das minhas cenas eram externas. Então, era em Xerém, era em Maricá, assim, tinha a cidade cenográfica lá, né? E foi assim, só que assim, eu fui desenvolvendo dentro de mim assim, um critério para Almerinda, porque pelo que me deram, né, do personagem, eu fui desenvolvendo assim, um trejeito, que o Roberto me falou, ela tem que ser brejeira, né? Ela tem que ser sensual e, ao mesmo tempo, perigosa, né? Mas docemente perigosa. Então, que realmente o contratador, né, que está atraído. Eu criei mais ou menos um perfil e as coisas foram acontecendo. Acabou, deu certo, né? Sei lá. Deu muito certo. É interessante você falar comigo isso, Mônica, porque os atores que eu tenho a oportunidade de conversar na live, eles falam que o Avancini dava uma palavra que ele chamava de DNA para que o ator sempre lembrasse daquela palavra durante a atuação. Ele chegou a te dar uma palavra para você lembrar dessa característica da Almerinda através dessa palavra? Não, Não, ele não chegou a te não me dar. deu. Não me deu. Eu não O... sei, assim, a minha relação com a Avancini, porque eu sempre ouço, né, as pessoas assim falarem coisas assim meio como se ele fosse muito ríspido, muito rigoroso, tudo. Mas eu acho que a minha relação com ele foi mais amena, porque eu já entrei, primeiro, já entrei frisando, não sou atriz. Você está me contratando, mas eu não sou atriz. Então, você vai ter que ter paciência comigo, né? Senão, eu não vou conseguir, porque, né, isso foi uma surpresa para mim. Então, eu acho que ele foi bem tranquilo. E eu dei, não sei, né, para iniciante, que não é atriz e tudo mais, eu dei, assim, entre aspas, uma sorte, porque as minhas cenas não foram dirigidas por ele. Ah, tá. Inclusive, essa é Elas uma foram, das perguntas que eu recebi aqui sobre isso também. Pode continuar, desculpa. porque, assim, as minhas cenas eram, obviamente, porque ele era o diretor-geral da novela, eram aprovadas por ele, no final, depois. Mas eu não fui dirigida por ele em nenhuma das minhas cenas. Foram outros diretores que iam variando, de acordo com o dia, né, a agenda de filmagem. Tinha o E Jacques esses diretores Lagoa, o Lisanes, né? Lisânias, e e também. Ai, foram agora todos lembrei. Luiz, esqueci, não. Não é Luiz, não. Agora eu esqueci o segundo nome dele. os nomes, mas Pilar, foram. Pilar. Pilar, Jacques Lagoa e Lisânias. O Pilar era assim um querido. Ele eu lembro bem porque ele me deu muita força. Foi assim bem bacana. E eu acho que assim todos eles foram muito carinhosos comigo, até porque assim eles entenderam que para quem nunca esteve fazendo esse tipo de trabalho, as minhas cenas eram assim, exigia uma coisa de desinibição, né? Eu tinha que ser solta, eu estava nua em diversas cenas, diante de todo o pessoal da filmagem, que é todo mundo profissional e tudo mais, mas a gente fica... Mas foi tudo bem, assim, né? O personagem exigiu muito num determinado tempo, mas aí, quando chegou esse ponto, eu já estava bem inteirada ali com as pessoas, com o meio, com as câmeras e tudo, então foi tudo feito com muita paciência e, surpreendentemente, eu já estava esperando assim aquela coisa do corta, vamos repetir, tal, uma droga, vamos... e isso não aconteceu. Sabe? Então, eu fiquei muito surpresa e muito feliz. Eu cheguei até a pensar assim, será que está, assim, sei lá, isso aí não adianta nem exigir muito, porque não sabe. Então, o que ela puder, tá bom. Mas, não, com o tempo eu cheguei a comentar com outras pessoas do elenco, com a própria Drica. Eu cheguei a dizer a ela assim, eu estou me sentindo um pouco
mal, um pouco insegura, porque essa coisa de, tá, aprovou. Eu nunca fui atriz, será que está ficando bom mesmo? E eles estão. Aí ela falou, eles nunca aprovariam uma coisa ruim. E você está bem, você está indo bem. Eu já vi umas cenas suas que ela, né? Você está bem, fica tranquila, fica segura, porque se não tiver bom, eles vão te falar com certeza. Então, me deixou um pouco mais calma, mas foi tudo muito surpreendente. E isso é verdade você falar, porque eu conversando com alguns atores que participaram da novela, tiveram outros atores que foram chamados para fazer determinados papéis e não o Avancini não gostou. Então teve que gravar tudo de novo o que eles tinham feito. E você tem algo em especial, Almerinda? Você realmente conseguiu fazer essa coisa do charme, né? O seu andar, eu acho que é a coisa assim, icônica. Quando você vem andando, rebolando, não tem pra ninguém, não tem como olhar para outro lado. Assim, quando tem uma cena que você leva o suco, né, até o contratador, só os passos que você dá até ele chama a atenção na hora. Você utilizou também suas técnicas como modelo para essa construção da personagem, correto ou não? Sim, o Avancini, quando me passou o personagem, ele falou, olha, o que a Almerinda precisa é ser delicadamente maldosa e sensual. Ela tem que passar uma sensualidade inocente, mas tem uma falsidade ali, entendeu? Então, aquela... Ela é brejeira. Ele falou, ela é brejeira. Eu falei, então tá. E aí eu joguei a brejeirice que eu achei que funcionava. E funcionou, graças a Deus. Você chegou a ver a novela inteira ou você viu só suas cenas? Como foi, Mônica? Eu não vi nada, eu não consegui assistir nem as minhas cenas. O que eu tive, assim, a minha mãe gravava para mim, minha família, amigos, gravavam. Porque sempre que passava a novela, eu estava trabalhando. Eu te falei, eu estava no auge, né, de trabalho, de espírito. Foi bem difícil conciliar as gravações com outros trabalhos, porque tinha dia que a gente ia 6 da manhã para os testes de filmagem, e a minha cena era uma das últimas gravadas, mas tinha que ficar lá. Que era a locação distante. Então, às vezes, eu ia de manhã, ficava um dia inteiro no set de filmagem, só tinha uma cena que seria gravada à noite. Nossa! Era bem puxado. E aí, para eu conciliar, que muita gente até pergunta, né? Por que você não continuou? Você foi tão bem. Aí eu sempre explico que, assim, eu estava no auge da minha carreira de modelo, eu já tinha toda uma clientela fixa, eu era aquela modelo assim, que modéstia à parte, nunca estava fora dos grandes eventos. Tinha um grande evento de moda, Mônica Moura estava lá. Isso, graças a Deus, não é assim, mas eu realmente consegui isso, foi uma vitória muito grande para mim, porque eu conquistei um espaço muito importante dentro da moda, né? Principalmente nas passarelas. E isso garantia a minha sobrevivência, porque eu só vivia disso, eu sustentava o meu filho, né, com isso. Então, isso era garantido para mim. Então, como arriscar o que já estava certo, né, numa carreira que eu nunca nem havia imaginado para mim, eu nunca pensei em ser atriz, né? E justamente naquele momento ficou claro para mim, fazendo a Chica da Silva, que não daria para conciliar moda e televisão. Gravação. Televisão, isso não daria, porque realmente toma o tempo, você tem que estar ali disponível, né? E aí ficou complicado, eu tive que escolher continuar com a moda, graças a Deus, depois da novela ainda trabalhei muito, 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 eu consegui trabalhar com moda até os 38 anos. Uma pergunta, você disse que você ficava esperando desde manhã, né, até a noite para gravar uma cena. O que você fazia nesse tempo? E tinha um local específico para vocês ficarem? Porque eu vi alguns depoimentos
falando que não tinha camarim para cada um, Não, então as pessoas... Como é que você ficava? Onde você ficava enquanto você não ficava esperando tinha para fazer a cena? Só tinha um lugar, assim, comum a todos, onde eles botavam uma mesa com lanche, com frutas, com tudo que a gente podia ficar. Tinha sofás, né? Mas não tinha assim, um camarim. Não, tinha um camarim geral para todo mundo, maquiagem, essas coisas, era meio que tipo um galpão, né? Onde eu gravei tinha tipo uma coisa tipo um galpão de obra mesmo, que eles montam assim para fazer o escritório. Vamos dizer, está Uhum. construindo um prédio, aí não tem uma coisa mais ou menos assim, até de construído com aquele material, tipo, madeira, não sei, Ah, tá. faz Madeirite, divisória. se não me engano. Isso, que faz divisória. Assim, Uhum. era como a gente tinha que ficar. Aí ficava estudando o texto, mas tinha cena que eu ficava assim, um dia inteiro para gravar e que nem tinha muito texto, como, por exemplo, quando ela foi atacada pelo Jacinto, Uhum. né? Aquela cena ali demorou, a gente chegou muito cedo para gravar outras, e quando chegou a minha vez, o tempo tinha fechado, que eu estava temendo muito, né? Porque era nua, na cachoeira, eu ia ter que meio que lutar com ele ali, estava muito insegura para fazer aquela cena, porque não sei, eu falei, gente, vou estar completamente nu, lutando com um homem, vou ter nem como me preocupar com o meu melhor ângulo, não sei, dela, né? Uhum. Aí, inclusive, né, as pessoas, as outras atrizes, dizem, não se preocupe, é claro que eles vão buscar o melhor e tudo. E realmente, tudo muito bem programado, aquela cena que ela aparece assim, né, uma menina deitada no que o Jacinto a pega e amarra e ela fica Uhum. caída com as mãos amarradas assim na beira do rio. Quando eu vi, eu falei, nossa, como eles foram maravilhosos nessa cena, porque me pegou ali, me deixou belíssima sofrendo, estava Uhum. ótima. Pois é, e tudo eles se preocuparam realmente com o ângulo, com tudo, ficou muito bom, mas eu fiquei. Eu lembro que quando eu fui gravar aquela cena, eu estava cochilando, aí disse, tá na sua vez, né? Eu já estava morrendo de sono, de esperar e tudo, mas é assim, fica todo mundo meio assim mesmo. Todo mundo, todo o elenco passou por isso. Uhum. A própria Thaís, né, que trabalhou comigo também com moda, nós fizemos catálogos juntas, catálogos de maiô para Milão, fizemos muita coisa juntas, eu e a Thaís. E nos reencontramos em Chica da Silva, que aí ela estava na época totalmente tomada com a novela. Nossa, era muito puxado o trabalho dela ali, toda a preparação para as cenas. E ela, às vezes, também chegava de manhã e só ia gravar à noite, mas era distante, tinha que ir para a locação. É puxado, e por isso esse foi um dos maiores motivos de não ter dado continuidade. Porque veio para mim essa oportunidade de trabalhar como atriz, justamente quando eu estava no auge da moda, que já, como eu te disse, era garantido para mim. Né? Sim. O Charles E, Miller também falou sobre isso, que um dos motivos que fez ele também não seguir adiante, né, atuando, foi o fato de ter que esperar tanto para gravar uma cena. Porém, agora tem algumas perguntas para você, agora são também dos nossos seguidores. Dessa vez é uma pergunta da Nilza Oliveira, lá do Facebook. Ela pergunta para você, é, como foi contracenar com o Vitor Wagner, que foi o contratador olha, João eu Fernandes? não, eu não conhecia, né? Eu conheci lá durante o trabalho. Ele é um cara super gentil, muito amável, muito amável, muito tranquilo. Ele passava, pelo menos nas cenas, nos dias, né, que nós nos encontramos para a gravação, muita tranquilidade. Ele era muito calmo, né? E isso para mim foi muito bom, porque assim eu sou uma pessoa que se eu
me deparar com alguém agitado demais ou impaciente demais, aquilo me assusta um pouco e me desestrutura, né? Uhum. E ele não tinha isso. Ele era um cara muito calmo. Todas as vezes que eu contracenei com ele, parecia que eu já tinha contracenado com ele várias vezes, porque ele me deixava muito à vontade. Entendeu? Ele não... Assim, ele fazia a parte dele indiretamente auxiliando a minha, sabe? Porque ele sabia que eu era nova ali na situação. Ele foi muito generoso, muito bacana, um cara muito amigo, em cena ali, foi confortável, não tive nenhuma dificuldade. Inclusive, naquela cena, né, em que ela está na banheira e que ele faz uns carinhos nela e tudo, ele foi, assim, me deixou muito à vontade para fazer a cena. Foi um cara bem bacana. A Tem uma gente não se pergunta aqui que agora aprofundou. eu não estou lembrando quem foi que mandou também sobre isso. Você contracenar com ele, agora depois eu vou procurar o nome. Se por acaso você ficou... lamentou... Ah, lembrei aqui, ó. A Noeli Tranks, ela mandou aqui. Você chegou a se lamentar por não ter tido cenas quentes com o contratador para poder aproveitar para tirar uma casquinha? Foi a Noeli que mandou essa pergunta para você. Porque vocês ficaram só naquela Não, não, troca de olhares e não teve nenhum beijinho, nenhum abracinho. não, mas é porque está ali mesmo reiterado na cena, aquela troca de olhar, enfim, toda aquela insinuação era o quente do negócio, realmente, né? Eu já sabia que não iria acontecer nada, porque a gente, quando pega o texto, pega a sinopse, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, eu nem eu não estava contando com isso, não estava. Não lamentei, porque eu não estava realmente. Eu queria fazer o meu trabalho e pronto. Certo. Outra pergunta também, agora dessa vez, da Flor33 aqui do Instagram. Ela pergunta para você, o que você faz para ser tão linda? Que ela te acha muito bonita. Imagina. Muito obrigada pelo carinho, pelo elogio. Mas eu, na verdade, eu não faço nada, assim, nada mesmo. Como eu já te disse, eu sou dona de casa. Obviamente, como, né, toda mulher, eu me cuido, eu uso um creminho à noite, né, uma hidratação nos cabelos, na pele, faço as unhas, mas nada além disso. Assim, eu sou mais adepta à coisa natural mesmo. Comidas Isso já orgânicas, tudo orgânico. meu cabelo já mostra, porque eu não entro nessa coisa de pintar, eu gosto de assumir o natural, não tem problema com a idade. Acho que isso também é um ponto muito importante. Acho que quanto mais você se preocupa com a coisa do envelhecimento, parece que você atrai para você um envelhecimento antecipado. Sabe? Porque quando você se aceita, você se gosta, você se curte, você acompanha, né, a sua idade com a sua cabeça numa boa, se aceitando, sabendo que tudo que está acontecendo com você é a transformação normal do ser humano, então isso flui naturalmente. E tudo que flui naturalmente flui bem, né, eu acho. Então, porque assim, fazer mesmo essa coisa de eu não toco nenhum procedimento, eu sou medrosa, eu sou do tipo que acho que a agulhada dói, e essa coisa de que vale tudo pela beleza, não vale não, eu detesto sentir dor. Então, eu vou fazendo tudo que eu posso, assim, que seja delicado comigo. E, e é aquilo. A genética também ajuda bastante, né? Que eu tenho, assim, uma família que realmente é bem privilegiada com essa coisa de genética. Né? Eu vejo umas tias, assim, com as quais eu pareço muito, que têm, assim, 95 anos e estão aquelas velhinhas lindas, sabe? Ótimas. Então, eu espero que a genética continue colaborando. Mas é uma coisa de família mesmo. Uhum. Mas muito obrigada pelo elogio, pelo carinho. Outra pergunta dessa vez agora é do... Ah, cadê a pergunta? Achei.
do Gin Tonic. Ele é aqui do Instagram. Ele quer saber de você como é que foi contracenar com a Maria Alves, que fazia a Rosa. Olha, que pessoa encantadora. É um doce de pessoa. Assim, a gente tem sempre no grupo de trabalho assim, alguém com quem você se identifica muito, né? E, assim, apesar de ter sido um curto espaço de tempo, eu nem sei se ela se lembra de mim, mas eu não me esqueço dela, porque ela foi meio que uma mãe. Assim, ela me adotou indiretamente com muita tranquilidade, muita calma, mesmo antes das cenas, entendeu? Todas as vezes que ela se dirigiu a mim foi muito carinhosamente. Então, ela me deixou muito à vontade. Ela é um amor de pessoa, ela é uma pessoa fantástica. E uma atriz de grande peso. Ela é muito segura no que ela faz, né? E eu olhava para ela, principalmente naquela cena que ela ampara, né? A Almerinda na hora da dor, né? Da perda, tudo. Foi muito delicada o tempo todo e ela é uma pessoa que eu admirava muito. E nunca mais estive com ela, nunca mais a encontrei, não sei dela, mas Infelizmente, ela nos deixou, né? Alguns anos atrás ela nos deixou. E é uma eu nem atriz sabia. particularmente que eu fico muito triste, porque ela deveria ter sido muito mais reconhecida, ela deveria ter tido muito mais trabalhos na TV, porque o Porque, talento dela solta com a primeira, só com as expressões dela, você já vê a condição dela como atriz. sem dúvida, e eu, assim, o meu contato com ela foi só ali, na novela, o que ela deixou para mim foi muito, muito bom, eu nem sabia que ela realmente tinha falecido. Como eu te falei, eu fiquei depois distanciada, né, de tudo, de todo esse trabalho de moda, de tudo. Eu fui morar em interior do estado e só estou de volta ao Rio de Janeiro agora, né, voltei em março, mas eu realmente nem sabia, mas ela era uma pessoa doce e de muita segurança dentro do trabalho, dentro da cena. Ela passava, para quem estava acontecendo com ela, uma segurança, ela sabia o que ela estava fazendo. E isso deu a mim também uma segurança, principalmente porque as minhas cenas com ela, principalmente a principal lá do sofrimento da Almerinda, foi uma cena muito difícil. Eu tinha que chorar, Pesada. foi muito pesada, foi muito pesada. E eu tinha que chorar e ela se envolveu na cena com a compaixão no olhar, né? Ela passava uma compaixão pela Almerinda que me comoveu e que me ajudou muito. Entendeu? Foi muito, muito bacana. Que ótimo. Mônica, chegou o momento. Todo mundo está No esperando por momento, isso. Todo mundo quer saber. 99,9%. Mônica, eu vou te falar o nome das pessoas primeiro e depois eu vou falar do que eu estou querendo dizer. Professor Inácio Carvalho, Lenilton V. Freire, ambos do Instagram, Diego Rossen, também, o Jaderson, também do Instagram, a VV Marins, lá do Facebook. Como você fez aquela cena da tirada dos dentes? O que tinha na sua boca que estava tudo vermelho e parecia realmente que você não tinha dente nenhum? Conta pra gente que nós estamos morrendo de curiosidade. e não só vocês, mas assim, depois da novela, assim, eu passei meses explicando às pessoas como foi feito, né? Qual foi o processo. Foi o seguinte, eles usaram um protético mesmo, que foi até o estúdio para tirar o molde da minha arcada dentária. Assim como a gente tira molde no dentista para fazer o bloco, com aquela massinha, o protético foi bem difícil, porque tem que ser até lá atrás. Então, entupiu a minha boca de massa, em cima e embaixo. Eu fiquei
uma bochecha desse tamanho, de tanto daquela massa de modelar, né, do protético usa, que tem um gostinho de tutti-frutti, Uhum. sabe qual é? Sim. Daquela massa. Ele fez, eu tive que ficar um tempo com aquilo, até dar uma endurecidazinha e tirou. Ele fez um molde para poder fazer uma prótese de silicone que iria encaixar nos meus dentes, sendo que ela seria lisa e inchada para poder parecer que eu estava sem dente, né? E aquele sangue foi colocado na hora da gravação. O encaixe do silicone foi muito bem feito, mas assim foi bem incômodo, porque como não podia cair na hora que eu falasse, foi feito com assim, uma certa pressão. Então, pressionava os meus dentes. Eles colocar em cima e embaixo. Daí eu ia para o set de filmagem com aquilo, né? Horrível, monstruosa, assim. E na hora da filmagem, na hora da cena em si, colocavam uma coisa como se fosse um xarope de groselha, que tinha um gosto mais ou menos assim, e que simulou o sangue, entendeu? E ainda borrifaram uma coisa feita um gel em cima daquele xarope de groselha, porque quando ela falava chegava a cair, né? Uhum. Babar, né? E foi feito dessa forma, mas foi uma prótese sem dente, uma prótese feita por um protético profissional e que tinha assim, ele fez um trabalho que foi um encaixe para os dentes e por fora ficava aquilo inchado mesmo, né? E era, você metia a mão assim, você sentia que era como se fosse uma borracha, né? Sem os dentes. Ele fez o desenho daquele buraco do dente que fica quando sai a Uhum. raiz. Sim. Fica parecendo uns pontos Foi muito, pretos, assim. exatamente. Aquilo foi tudo feito, desenhado, encaixou e depois borrifaram o sangue. Que era uma coisa meio tipo uma groselha. E para falar, você teve muita dificuldade para falar o texto quando você estava com aquilo na Muita, boca? muita dificuldade, mas a intenção era realmente essa, né? Porque Hum. uma pessoa que arranca todos os dentes tem dificuldade, fica tudo inchado, dificuldade de falar realmente. Mas foi bem difícil, porque assim, antes de começar aquela cena, o diretor já me avisou, olha, você vai precisar falar, obviamente você vai estar com dificuldade, mas quanto mais você puder falar assim, que dê para entender, se esforçar para isso, melhor. Para a gente não precisar repetir tantas vezes, porque eu sei que a prótese está te incomodando, né? Uhum. E também porque ainda tem a emoção do choro. Então, eu tinha que falar chorando com aquela prótese muito apertada e difícil de. Mas também consegui. E foi de primeira, foi aprovada de primeira. Que Graças a Deus, não ótimo. precisamos repetir. E Mas você, foi feito quando dessa você estava forma. falando o texto, você teve que chorar, por exemplo, a cena com a Maria Alves, era choro seu mesmo? Colocou um colírio? Como é que foi? Não, era choro meu mesmo. Uau, você chorou muito, Aí viu? chorei muito, mas assim, aí eu posso te dizer como foi. Aí eu peguei essa dica com a Thaís, sabe? Eu sabia que eu ia ter que ter essa cena. Eu não queria usar o cristal, uma coisa meio que um teste para mim mesmo. E aí ela falou assim: pensa em tudo que foi muito ruim na sua vida, tudo que te feriu, e essa emoção vem. Ela só me disse isso. E aí foi o que eu fiz. Umas horas antes da gravação, já comecei, procurei não conversar, não falar muito com ninguém, só o necessário e tudo, e me concentrei. E quando me vi no espelho com aquela prótese, daquela forma, e me imaginei realmente naquela situação, a coisa fluiu. E como eu te falei da Maria, ela me deu um suporte para isso também, porque ela sofreu na cena.
sabe? Ela mostrava no olhar que ela estava sofrida com o que ela estava vendo. Aquilo tudo cria todo um clima de emoção que flui. Entendeu? Chorei bastante. Inclusive, quando terminaram, falaram, corta, ok, já foi, eu ainda continuei chorando muito. Eu me abracei com ela e chorei muito, porque foi uma cena realmente muito emocionante. Foi muito bonito. Com certeza foi. Seguida essa cena, você teve uma cena que você vai à casa da Violante, né, com a boca toda inchada e tudo mais, e você tem que falar com ela e você até chega a cuspir. Como é que foi essa cena? Quem está curioso de saber é justamente a Ellen Carneiro do Facebook. Ela gostaria de saber de você como é que foi essa cena. Bem difícil, porque nessa cena eu tive que colocar, né, foi um outro dia, novamente eu tive que colocar a prótese, só que lá atrás, eu lembro disso, o primeiro dia que eu usei a prótese para outra cena do sofrimento, tudo, feriu o céu da minha boca. Entendeu? Aí, quando eu tive que colocar a prótese, novamente colocou em cima do que estava ferido. Então, estava doendo. Né? Foi uma cena que, né, até o diretor perguntou, dá para fazer? Né? Falei, não dá, vamos fazer. Né? Mas eu fiz a cena toda com muita dor, porque estava ferido pelo uso da prótese no dia anterior. Entendeu? Mas deu para fazer. Só que esse dia foi pior, porque estava ferido. No primeiro dia estava tudo ok. Estava apertado, mas não doeu tanto quanto nesse dia da cena com a Violante, porque nesse dia a prótese machucou o que já estava ferido. Nossa. Mônica, você falou no início da live sobre cenas de nudez. Você teve que aparecer em nudez total na novela. As cenas de nudez te incomodam? Quando você revê essas cenas, você acha elas necessárias, desnecessárias? Porque boa parte das atrizes de Chica da Silva não querem que repita a novela que ela passa justamente por causa dessa cena, ou elas gostam da novela, mas acham que essas cenas não precisariam ter acontecido. No seu caso, o que você acha a respeito disso? Não, eu não tenho problema com isso, não. Assim, como eu sempre trabalhei com moda, as modelos têm uma naturalidade muito grande com essa coisa de tirar roupa, né? Eu sempre tive uma facilidade, porque a gente fica em camarim, lotado, correria de desfile, todo mundo nu mesmo, até troca de roupa, porque a gente desfila sem calcinha e sem sutiã. Então, a cada troca de roupa, todo mundo te vê nu. Né? Quando você faz uma matéria, como eu fiz com a Thaís, como eu já fiz várias, né, de maiô, biquíni, tudo, que a foto é externa, na praia, você troca de roupa na areia da praia, você troca de roupa dentro da Kombi, aí quando é muito complicado trocar dentro da Kombi, você faz uma cabaninha de canga, mas você está nu, enfim. Então, eu nunca tive esse problema. Só era um pouco mais incômodo na novela, porque assim, uma coisa é você tirar, a pessoa te vê nua, você botou uma roupa rapidinho e já foi. Lá não, eu tinha que ficar parada, nua, numa posição, aquela, por exemplo, na beira do rio, fiquei nua por muito tempo, né, numa posição que eu não podia trocar, né, e toda uma equipe de filmagem em volta, a maioria é homem, então a gente fica assim um pouco, né, desconfortável. Mas achei que as minhas cenas, por exemplo, eu acho que tinha que ser assim mesmo. Não achei desnecessário. E estava todo dentro de um contexto da novela. Não me incomodou. Não, faria. Hoje, aos 53 anos, eu faria novamente sem o menor problema. Na época, eu tinha 20 e pouco, acho. Né? Então, hoje eu faria, sem problema nenhum. Não tem problema com nudez. As minhas, pelo menos, não me incomodaram. Na outra, dentro da banheira, foi uma coisa, né, eles pegaram de uma forma muito
elegante, né? Não foi um Ficou sutil, eu achei que ficou super sutil. Tipo assim, você só passa a mão aqui assim, não aparece muita coisa, mas é muito. Você fica muito atraente. Eu achei a cena linda. Pois é, e não me incomodou por isso, porque eu achei que foi um trabalho feito assim, com muita elegância, né? Então não vulgarizou nada, então eu achei que foi bonito, não me incomodou. O que mais me incomodou, isso eu preciso falar. Fale. O que mais me incomodou no personagem? Cortaram as minhas unhas no toco, assim, né? E na hora, no teste de filmagem. Por quê? Eu sempre usei unhas muito longas, até porque eu desfilava joia, como eu te falei, né? Então, quando viram as minhas unhas, que as minhas mãos eram assim, eu inclusive comecei a fazer desfile de joia, porque eu fui fazer uma matéria em que a moça que representava a Gasterno me viu, era a Paula na época, ela foi levar as joias para que iam ser fotografadas para uma revista e ela viu as minhas mãos e falou, nossa, você tem as mãos tão lindas, você não quer fazer desfile de joia? E a partir dali aceitei o convite e comecei a fazer. Então eu tinha assim uma coisa, um zelo com as minhas unhas, que eram sempre grandes, vermelhas. Para a novela já avisaram assim, olha, esmalte nem pensar. Aí tá, tirei o esmalte, já fui para lá com a unha grande. Quando viram as minhas unhas com a cutícula super bem tirada e né, grande, sem esmalte, mas aquela... Nunca, eu falo, não, a escrava não tem essa unha, né? Aí eu olhei, falei, não acredito, vão mandar eu cortar minhas unhas. Vamos precisar cortar um pouco. Eu falei, né? Uhum. Aí, um pouco, vem a mulher com aquele cortador de unha que geralmente o homem que usa, aquele assim, Tipo um que é um alicate. trocinho que... Isso. Uhum. E mandou ver, mas assim, na raiz da unha, né? Eu falei, tá pegando sabugo, assim. Aquilo acabou, ainda pegou e depois passou a minha mão no sabão da costa, assim, para ficar aquele monte de preto. Uhum. Aquilo foi pior. Realmente, em cenas que sua unha aparece um pouco preto. Então era Não, e isso. depois a unha crescer de novo, eu andava com as mãos assim, dentro de ônibus, dentro de tudo eu andava assim, ó. Porque para mim estava todo mundo olhando só aquilo, né? Porque Uhum. minha unha não visita. E isso foi o que mais me incomodou. O resto é tudo tranquilo. É Ai, o que bom. seguinte, agora eu tenho uma outra pergunta, dessa vez é da A- Adel- Adeusa Souza, do Instagram aqui, ela quer saber de você. Você se lembra com saudades dessa novela? Porque ela diz que ela chega até a chorar quando vê as suas cenas, no caso, né, da retirada do dente da Almerinde. Você lembra com saudades da novela Chica da Silva, Mônica? Olha, eu vou ser sincera, foi uma coisa, assim, um trabalho que eu fiz, fiquei muito orgulhosa de ter feito, porque achei, principalmente, que foi uma superação para mim, né? Como eu te disse, assusta você ser convidado para fazer uma coisa que você nunca fez, que você não domina, né? E ter dado certo foi muito bacana. Mas, assim, naquele período, eu estava realmente muito envolvida com outros trabalhos, eu estava com toda uma semana de moda, de desfiles, de showrooms, tudo marcado, agendado. Então, foi assim, eu fiz o trabalho, como eu te disse, eu não pude nem assistir, eu só assisti depois o que gravaram para mim, né? Então, assim, eu acho que eu não tive tempo, não, assim, de processar isso no sentido de sentir saudade, sentir falta do set de filmagem. Não, até porque foi muito tenso. Assim, diversas vezes eu ia para lá, ainda tendo que arrumar um tempinho para ir fazer uma prova de roupa de um desfile que já estava agendado. Então, foi tudo muito assim, né? Tomara que grave logo, que eu tenho que ir, sabe? Eu confesso que foi muito nessa vibe. Por isso me surpreendeu tanto ter dado tão certo, porque tinha tudo para não dar certo, porque eu fiz, mas muito vinculada, ainda muito presa a outros trabalhos
Então, não, mas assim, eu gostei de ter feito, com certeza, e principalmente depois que eu vi o resultado. Claro que assim, eu sou muito exigente comigo. Se eu tivesse assim que refazer, eu mudaria muita coisa que eu fiz nas minhas cenas. Porque muita coisa eu olhei e falei assim, ah, isso não tá bom, sabe? Eu achei assim, não sei, às vezes eu achei que eu não. Teve cena que eu achei que eu não estava muito à vontade, achei que poderia ter sido menos gesticulado, enfim, eu corrigiria algumas coisas hoje. Mas foi uma novela que eu gostei, sim, de ter feito. Né? E mais bacana, repito, foi ter tido ainda a repercussão que teve, e principalmente para o diretor geral, que era o Avancini, tão exigente, né? Que gostou tanto do resultado que me convidou depois para fazer Brida. Né? Foi a última Eu novela da comecei Manchete. isso, que infelizmente não vingou, não foi ao ar, né, por conta do problema da empresa, mas que eu já estava gravando como a Marta, a secretária do Otton Bar, entendeu? E eu comecei a fazer, ele insistiu, eu quase que recusei. Aí depois que terminou Brida, ele foi para a Globo, né, que a Manchete fechou e tudo mais, ele voltou para a Globo e me convidou para fazer o Cravo e a Rosa. Mas aí eu estava também no envolvimento total, tinha até viagem marcada para o Chile, e tudo aí eu recusei. Entendeu? Mas foi um trabalho que eu gostei, sim, de ter feito, mas dizer assim que eu sinto saudade não deu tempo de sentir saudade, foi muito rápido e muito corrido por ter sido associado a outro. Entendeu? E falando sobre essa questão da repercussão, como era, como as pessoas chegavam a você para falar sobre a sua personagem na Chica da Silva? Elas falavam só sobre as cenas do dente? O que elas falavam geralmente para você quando você tinha A cena esse mais marcante foi feedback? essa, né? Você foi aquela Almerinda, aquela que perdeu todos os dentes, porque isso ficou realmente muito marcante no personagem, que é chocante, né? Eu Uhum. lembro que, na época, o meu filho era muito novinho, a minha mãe nem deixou ele assistir, né, essa cena, porque ele iria ficar muito impressionado, né, achando realmente que eu tivesse perdido os dentes e, né, o que aconteceu com a minha mãe, né? Pois é, Uhum. mas foi uma coisa muito marcante, muito chocante. Então, geralmente, as pessoas que chegavam até mim e falavam: Ah, você não é Almerinda, aquela que perdeu todos os dentes? Era sempre, assim, era eu. Interessante você falar sobre isso, Mônica. É porque quando eu comecei a fazer as postagens no Facebook sobre essa live, eu vi dois tipos de pessoas colocando informações nas postagens, né, nos comentários. Era, perdeu o dente, isso mesmo, Chica, eu sou igual a Chica. Se eu estivesse no lugar da Chica, ia fazer do mesmo jeito. E outras pessoas condenando a ação da Chica, porque visto que ela era uma escrava, ela era negra e ela estava tratando outra negra da mesma forma que um branco, no caso o senhor de escravos, faria, ela estava repetindo aquela mesma ação, tendo a mesma crueldade e não vendo a questão racial, não colocando a questão racial como uma prerrogativa para decidir qual seria o julgamento da Almerinda, ainda que ela não tenha feito nada, não tenha realmente conseguido consumar o plano, que era o plano da Violante. Como você vê essa questão racial dentro da novela? E eu diria até um pouco mais, como você vê essa questão das mulheres, que geralmente quando elas descobrem uma traição, elas tendem a querer se vingar, né, da outra mulher, e o homem acaba saindo ileso de qualquer tipo de julgamento, né? Ele acaba não Sim. sofrendo nada. A mulher permanece com ele e ela tenta acertar, né, as contas com a outra mulher. Como você vê isso? Para mim, tudo isso funciona bem diferente, viu? Porque eu já não vejo dessa forma. Eu, até assim, sem problema nenhum de falar sobre isso, eu fui traída, né, pelo meu primeiro marido, e
nunca vi a outra como, assim, nunca me referi a ela de forma pejorativa, de forma agressiva, porque na minha cabeça já vi o seguinte: ela, como mulher livre que era, tinha todo o direito de se apaixonar, de se interessar por que ela quisesse, até porque eu acredito muito que a gente não escolhe por quem a gente vai se apaixonar. Tá? Agora, ele, sabendo que era casado comigo, tinham, né, toda uma vida bacana comigo e tudo mais, é que deveria ter freado a situação e não freou. Então, ali, quando a gente fala de culpa, se é que essa palavra encaixa aí, eu sempre vi como mais dele do que dela. Porque ela era uma mulher livre. Eu, inclusive, pensava assim, eu, no lugar dela, eu iria dizer para mim, filhinha, eu sou livre. O seu marido me olhou com interesse, eu gostei dele, entendeu? Que ótimo, estamos juntos. Agora, ele, como seu marido, se realmente quisesse continuar como seu marido, não deveria ter dado corda para a situação. Então, eu imaginei ela me dizendo isso e que eu teria que calar minha boca, porque seria verdade. Entendeu? Então, eu já não vejo essa coisa de que, como você falou, que realmente é o que geralmente acontece. A mulher, aquela isso, aquela aquilo, né? Que a gente já conhece os adjetivos todos, né? Que o pessoal coloca. E o cara entendeu? Ele é homem. Um homem é assim mesmo. Vírgula, né? Não é. Então, eu, eu encaro assim, a Chica, né, eu já olho ali aquela situação dela, a atuação dela na situação da Almeida, a Chica ela se descontrolou, ela enlouqueceu com aquele poder todo. Né? E realmente ela passou a novela inteira fazendo exatamente o que ela recriminava terem feito com ela, né, quando ela ainda era uma escrava, né? Então, tanto é que os negros eram chocadíssimos com ela. Como assim? Ela agora faz com a gente o que ela sempre reprovou, né? Agora que ela é sinhá, né? E ela tinha assim, uma possessividade, uma paixão, uma coisa com o contratador, né? Que era o homem dela, o homem dela, o homem pelo qual ela tinha um domínio, que ela tinha um domínio sobre ele, né? Uhum. E imagina a mulher entrar naquele território para tentar tirar aquilo que dava a ela todo esse poder, né? Então foi meio por aí que ela agiu com relação ao Almerinda, porque ela mostrou para o contratador o poder que ele deu a ela, entendeu? Foi assim que eu vi a situação. Verdade, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. E eu fico me perguntando, por que que a Chica perdoa tanto ele? Porque eu fiz até as contas aqui de quantas vezes ele traiu ela. Ora, com a Clara, com a Violante também, porque deu beijos na Violante, mesmo estando com a Chica, beijou a Violante várias vezes. Né? A Almerinda teve a troca de olhares, foi uma espécie também de traição. E só não aconteceu porque a Chica viu antes, porque senão teria acontecido, com Sim, toda certeza. sim. A Efigênia, que depois foi, né, a noiva do contratador, a esposa. Depois teve a Caetana, depois teve três mucamas e depois teve a Fausta. Então, olha aqui, ó, são 8 traições. E nessas 8 traições, ela tentou punir as mulheres, as quais chegaram próximos a ele, e ele não sofreu nenhum tipo de punição por aquilo que ele fez. Eu digo, porque ele representava para ela todo aquele poder que ela tinha. Ela só não queria perder aquele poder. Então, o que ela fazia? Ela eliminava as mulheres que eram ameaça. Agora, ele tinha que permanecer ali, porque o poder era dado por ele. Verdade. Não tinha pensado por esse ponto de vista. Verdade, concordo com você. Concordo. Concordo sim. A Luciana Hermes, agora tem uma outra pergunta para você. A Luciana Hermes e o José, acho que é Pacífico, se não me engano, aqui do Instagram, eles mandaram para você a seguinte pergunta.
o que a novela trouxe de aprendizado para você até hoje com relação à questão social que envolve a escravidão no país, no Brasil? O que é um aprendizado com relação à questão social, um aprendizado. Envolvendo a escravidão. O que você aprendeu lá na novela que te fez olhar diferente em relação à escravidão, os resquícios da escravidão no Brasil que nós vivemos hoje? Olha, é muito polêmico isso, mas eu sinceramente acho que foi tudo, na verdade, maquiado. Foi tudo muito maquiado. Se a gente for prestar atenção, persiste todo um sistema, né, que não foi abolido. Entendeu? É isso que a gente conclui. A violência é menor, não é tão explícita, né, principalmente a violência física, mas a violência moral persiste. Entendeu? Então, o que fica é isso, é que a gente ainda está desenvolvendo isso e ainda desamarrando esses nós e desatando essas correntes. Mas, na verdade, foi tudo muito maquiado. A coisa persiste. É isso que a gente conclui. Quando a gente vê lá, até mesmo dentro da novela, coisas, fatos acontecidos, que a gente pode trazer para o dia de hoje de uma forma diferenciada, porém existente. Tem uma cena, a sua primeira cena quando você aparece na novela, você está numa senzala. E ali tem vários escravos presos, você já está no meio deles. Como você sentiu quando você entrou no set de filmagem e viu aquela condição remetendo à escravidão? Você olhou para tudo aquilo, aqueles escravos todos expostos ali como coisas, num lugar totalmente, parecia ser fétido, né? Sujo. Inclusive, eu era uma coisa também que estava sendo ali vendida, né? Assim, é uma realidade dura, porque a gente sabe que, como eu te disse, aconteceu, foi real, mas que, na verdade, de outras formas, hoje a gente ainda vive. Então, é triste, é chocante, mas é você realmente rezar para que um dia isso realmente possa mudar de verdade. Entendeu? Quando eu estive ali, eu era... a gente vem assim, imagina, pensar que isso aconteceu, né? É real. Isso que comentou, inclusive, ali dentro do elenco, né? Já você pensar que isso foi real, né? Eram vendidos como se fosse uma coisa, né? Uma mercadoria mesmo. Então, né? Mostra os dentes, sabe? Ah, parece saudável para isso, esse aí não está tão saudável. Bem, mas é um fato. Não só eu, mas eu lembro de comentário geral, assim, de você olhar e dizer assim, terminar a cena e assim, pensar que isso foi real, né? Isso acontecia dessa forma. Mas é isso. Mas se você parar para analisar detalhes, hoje isso ainda acontece. De uma maneira velada, né? Mas ainda somos tratados como coisas, como escravos, como não tão bonitos, não tão inteligentes, não tão capazes. Que só Só pela servem cor. para determinadas coisas. Você falou até sobre isso no início da live, sobre o seu início também não foi tão fácil, que você teve para você, não tinham outras top models, né, negras, outros modelos negras que você teve que Eu tive que lutar. abrir no caminho para você conseguir fazer o seu trabalho. Eu tive que lutar. Eu sou de uma época em que uma modelo negra não vestia um vestido de noiva na passarela.
Porque hoje parou um pouco com isso, até porque casamento, né, virou uma polêmica, uma coisa meio... Né, mas na época, né, no meu auge, lá no começo da moda, quase todos os desfiles eram encerrados com um vestido de noiva. Né? Tinha até assim, gente que já esperava o final do desfile para a noiva, vem a noiva. Né? Então, sempre essa noiva era uma mulher, uma modelo branca. Né? E eu confesso que eu sempre fui muito apaixonada por vestido de noiva. Sabe? Eu sempre tive muita vontade de me casar com vestido de noiva, bem princesa, aquela coisa bem lá de trás. Eu sempre tive muito essa coisa romântica. E eu nunca tive a oportunidade, não tinha até então, né, a oportunidade de vestir o vestido de noiva no final do desfile. E quando eu me casei, por estar grávida, eu casei de dia, não sei o quê, então botei aquele vestido de noiva de dia, que não é a mesma coisa, né, mas aquele vestido sonho de princesa eu nunca tive, né, a oportunidade de vestir até então. E eu sempre ficava vendo, poxa, será, quando é que vão me chamar? Né? Eu desfilava um monte de roupa, e sempre no final eu ia de madrinha. Até que um dia eu fui fazer a prova de roupa, desfile, e me deram o vestido do final, que era de madrinha. Falaram, pega o final lá da Mônica. Aí me trouxeram o vestido. Eu falei, eu queria muito saber quando é que vão me dar a noiva para eu vestir no final. Porque nunca nenhuma negra veste a noiva. Eu falei. Aí eu não preciso falar o nome da grife, né? Nada, mas a dona da grife falou, mas por que você está dizendo isso? Porque é verdade. Porque nós estamos numa semana de moda, né? E mais uma vez a única negra que vai desfilar vai entrar de madrinha. Você já pensou no impacto que vai causar uma mulata como eu, assim, alta, com o meu porte, vestindo a noiva, o vestido final? Aí ela ficou meio assim, eu falei, não pensou porque negros não casam, né? É assim que as pessoas pensam. Aí isso foi muito agressivo para ela. Ela ficou assim. Aí na hora a reação dela foi assim, pois o meu você vai vestir. E foi ali que eu ganhei. E aí eu vesti, modéstia à parte, ficou belíssimo. O vestido foi maravilhoso. Foi na semana Leslie. Vestido, foi no Jockey. Eu vesti, foi um sucesso. A partir dali, eu comecei a fazer noiva, assim, pipocou em revista, em desfile, tudo. Eu comecei a noiva. Aí eu já estava cansada de tanto vestir vestido de noiva. Entendeu? Então foi uma porta que eu abri para as negras, vestido de noiva. Assim como eu te falei, a oportunidade de fotografar para a revista Desfile. E o Roberto Barreiras, ele dizia mesmo, eu posso falar o nome dele, porque ele dizia isso. Ele dizia, não, negra na minha revista só a Veluma. Falei, só que eu preciso trabalhar para a sua revista para ter material editado no meu book para poder ir para São Paulo trabalhar. Em São Paulo só trabalha quem tem material editado. E eu preciso dessa oportunidade. Eu enchi o saco dele muito, muito mesmo, até que ele me deu a oportunidade de fazer um ensaio, que ele não me respondeu na hora sobre o resultado do ensaio, mas aí na semana seguinte me chamou para um editorial com 21 fotos. Aí começou a deslanchar. Então, quer dizer, a gente tem ainda que lutar muito, né? Essa coisa do preconceito é muito sério. Não dá para esperar a porta se abrir. A gente tem que fazer algo para que as portas sejam abertas, que as pessoas tenham uma nova consciência sobre que cor não é definição. Cor não define nada sobre o caráter da pessoa. Não define nada sobre nosso potencial e sobre quem a gente é. Cor é simplesmente genótipo. É genótipo. Exatamente. Só isso. Exatamente. Mônica, se você fosse convidada para, no caso, um remake Chica da Silva,
você aceitaria participar, ainda que não fosse com a Almerinda, com um outro tipo de participação? Você gostaria? Sim, sim, com certeza, com certeza. E seria até interessante fazer um outro personagem, né, para eu me testar de uma outra forma, né? E hoje seria muito mais fácil, porque hoje eu não trabalho mais com moda, né? Já encerrei a minha carreira de passarela, de toda aquela agitação. Como eu falei da outra vez, eu estava no auge da minha carreira, então não tinha mesmo como largar, né? Uma coisa que eu batalhei tanto para conseguir e que foi tão importante. Agora, hoje, com certeza faria. Nós estamos orando por esse dia, a gente sabe. Doido para ter um remake de Chique da Silva, justamente para a novela voltar a ser conhecida por tantas pessoas, porque, se não me engano, no Brasil foi a novela com o maior número de atores negros, né? Atuando não só como figurantes, mas também fazendo parte do elenco principal. E foi um grande sucesso, Sim. mas a partir de lá a gente não teve nenhuma outra novela com essa mesma realidade, né? Tivemos seriados, tal, mas novela mesmo Sim. não aconteceu, infelizmente. Foi uma novela muito forte, uma novela muito bem dirigida, muito rica, né, em informação, até mesmo, né, para alertar a muitas pessoas que não tinham noção do que realmente acontecia naquela época. Né? Uma coisa muito, muito bem trabalhada em cima do contexto. Né? Eu também gostaria que acontecesse novamente. Seria ótimo. Tem Seria. uma pergunta para você agora do Vivendo e Aprendendo aqui do Instagram. Você sente saudade de voltar a atuar? Pretende atuar novamente? Se convidada, sim. Se convidada, sim. Eu faria. Eu não vou te dizer assim que eu vou procurar por isso. Porque eu acredito muito que eu tenho muito esse propósito de que a coisa, quando tem que acontecer na vida da gente, ela acontece. Né? Principalmente numa determinada fase da vida. Né? E se eu for convidada, sim, eu gostaria. Acho que seria muito bacana. Eu Seria aceitaria, sim. ótimo. Hoje, se você, por exemplo, você iria fazer uma feminista, você falou comigo no Cravo e a Rosa, não é isso? Na Que, verdade. que faria do mesmo núcleo da Drica de Moraes, na É, novela. no Cravo e a Rosa, eu não sei, eu não me lembro agora o nome daquela atriz, mas tinha a Catarina, e a Catarina tinha duas amigas que eram feministas, que moravam juntas. Né? Aí tinha uma lourinha, assim, e tinha uma mais morena, que depois acho que fica até com aquele personagem que é o Mudinho. O meu personagem seria aquele, me ofereceram aquele personagem, mas na época eu não pude aceitar. Com Walter Avancini, né? O Walter Avancini estava na direção. Exatamente. E você o reencontrou ou ele enviou o convite para você para participar do Cravo e Rosa? Enviou o convite, ele enviou o convite. Para você ver, tá vendo o poder que você tem, Mônica. Porque Eu Walter sempre falei, Avancini, pelo que eu ouvi aqui, ele é muito criterioso. pois Muito é, criterioso. Era e muito me surpreendi criterioso. por isso, porque terminou a Chica, aí eu já, para mim, assim, tá, fiz isso aí, acabou. Aí, de repente, fui convidada para fazer a Marta, em Brida. Que a Marta tinha um perfil, assim, era uma secretária de um homem de uma empresa muito bem sucedida, e ela era a secretária executiva dele, então ela era, assim, muito elegante, andava de terninhos, não sei o quê. Então, um perfil, assim, que ele me viu naquele perfil e me convidou para fazer. Eu também não fiz teste, né? Me convidou para fazer a Marta. Eu não fiz teste para a Marta também. E depois que a novela Brida não vingou, que ele foi transferido para a Globo, ele pediu à produção que entrasse em contato comigo, me convidando para fazer esse personagem. Hum, entendi, entendi. Mônica, outra pergunta agora, a gente está próximo do final, já vai encerrar, mas a Sandra quer saber. Depois de todos esses anos, você encontrou alguém da novela Chica da Silva? Você mantém contato com alguém? Sandra Barbosa Rodrigues, lá do Facebook. Da novela, não, só mesmo a Thaís.
Só a Thaís. Mas assim, eu não tenho um contato constante com ela, não. Mas eu a encontrei em Búzios, porque eu fui morar em Cabo Frio, né? E o meu filho e o meu marido trabalhavam em Búzios. Então, eu estava sempre em Búzios, né? E numa dessas idas a Búzios, ela ficou hospedada no hotel em que meu filho trabalhava, né? Aí nós nos encontramos e nos falamos assim, por rede social, uma única vez, mas mais ninguém. Depois eu fiquei realmente muito afastado de todo mundo relacionado à moda. Me afastei. Eu fiquei morando em Cabo Frio por 7 anos, depois fui para Petrópolis, fiquei 4 anos, fui para Paraty e fiquei 8 anos. E eu Aí realmente você chegou a conversar com ela rapidamente? sim, só Mas, rapidamente e depois a gente não se encontrou mais. e Depois você eu, lembra de alguma uma... coisa do... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. E você lembra alguma coisa dos bastidores que aconteceu durante as suas gravações? Alguma situação engraçada? Alguma coisa que você viu te chamou muita atenção que você relembra agora que você pode compartilhar com a gente? Olha, as minhas cenas assim, foram com um grupo pequeno de atores que já ia ali para aquele dia de filmagem. Não aconteceu nada assim inusitado, não. Foi tudo muito tranquilo, não teve nada assim que tivesse sido marcante dentro dos bastidores. Não, não, acho que não. Foi tudo bem, bem tranquilo mesmo. Era uma, assim, uma equipe muito tranquila, muito calma. Foi um trabalho ameno, apesar de cansativo. Mas foi tranquilo, foi assim, não teve nada de muito especial, assim, que eu me lembrasse, não. Uhum. Não, tranquilo. Mônica, para encerrar a nossa live, nós estamos próximos do fim. Atualidade, o que você tem feito? Você gostaria de convidar as pessoas para ver algum do seu trabalho? Ou o que você pretende para o futuro? Conta para a gente o que tem acontecido atualmente na sua vida. Olha, eu, assim, hoje eu sou uma pessoa que eu não programo muito a vida, não, sabe? Eu vou deixando ela fluir. Eu continuo aqui agora no Rio, né? Continuo como dona de casa, mas assim, eu tenho os contatos com a galera de moda e tudo, não tenho nada programado para acontecer, mas essa volta para o Rio eu acho que promete alguma coisa, né? Eu já pensei na possibilidade de voltar a dar uns cursos de passarela, que foi uma coisa que eu fiz também por bastante tempo, né? E que eu gosto de fazer. Eu gosto de dar aula de passarela, mas não tenho nada realmente programado para isso. Mas gostaria, é uma coisa que eu gostaria de fazer novamente. Desfiles de joias, se aparecerem, já entrei, já fiz alguns contatos, né, para ver, porque eles pararam. Mas caso volte, eu pretendo voltar a fazer, né, entrar em contato, ver se consigo convite para isso, que é outra coisa também que eu gosto muito de fazer. Nada muito especial, é deixar a vida acontecer realmente, porque principalmente agora, nesse período todo aí de pandemia, eu acho que está tudo muito incerto, né? A gente não tem muita certeza de nada. Então, é só viver um dia após o outro, que isso sim é viver, né? Porque futuro é uma coisa que a gente não sabe muito, né? Então, a gente vai deixando acontecer e a vida flui. É verdade, durante muitos anos da sua vida, desde os 17, você tem programado, né, viagens, acontecimentos, e você trabalhou muitos anos sem folga. Eu acho que é um momento da sua vida para você curtir um outro lado da vida, né, que envolve a sua família, que envolve se conhecer, refletir sobre coisas que estão ao seu redor, que talvez antes com o trabalho você não tinha esse tempo, talvez, para fazer. Não sei se estou certo nas minhas palavras. Não, então sim. Eu não tinha realmente isso. Depois que eu parei, que eu pude ver assim o quanto a vida pode ser bem mais tranquila. Mas tudo tem também a sua hora, né? Tem aquela hora que você não tem jeito, você tem que correr atrás. Que era o meu caso, um filho para sustentar, eu tinha uma vida para manter, então
Mas aí chega uma hora que você vê que você pode parar e esperar a vida te oferecer coisas até para você peneirar. Porque com a idade também a gente já não pode tudo, né? Porque quando a gente é jovem, a gente pode tudo, né? Mas chega uma idade que você tem que começar a fazer a contrabalançar para ver como é que fica. Né? E é isso, eu espero o dia de amanhã do que vier de Deus, entendeu? Vier de lá de cima. Se for a vontade de Deus, vai acontecer. Né? Mas eu sou muito satisfeita com o que eu consegui fazer até aqui. Muito obrigado por o que você nos concedeu nos anos 90 através da Chica da Silva e por essa live maravilhosa. Eu adorei te conhecer mais, uma pessoa Eu super também. educada, gente. Eu fico até assim conversando com ela, porque é muito educada, muito elegante e uma Muito mulher obrigada. sábia também. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente essa live. De coração, estou muito agradecido. Imagina, eu é que agradeço de todo o coração, mesmo pelo carinho. Eu confesso que eu não tinha noção dessa quantidade de pessoas que acompanham o meu trabalho, que tem esse carinho, né, pelo meu trabalho. Isso é um presente, é o maior presente de todos, né, a compensação de tudo. Então, eu fico muito feliz, muito grata, e podem sempre me convocar quando quiserem bater um papo, que eu vou adorar, eu adorei muito bom mesmo, de coração. Um Muito grande obrigado. beijo para você. Nós que Você é um cara muito. agradecemos. Desculpa. Pode continuar, perdão, sem Você, querer eu falei com você. você é um cara muito bacana, muito simpático, de uma luz, sabe? Que passa uma coisa muito boa. E eu quero continuar mantendo esse contato contigo. E se você precisar de mim, que eu puder atender, eu estou aqui à disposição. Eu vou ter o maior prazer. Eu adorei conhecer você, a pessoa Mônica e tudo que você nos ofereceu nessa noite. Foi muito bom. Então, desde Muito já, pessoal, obrigada. eu quero que vocês mandem corações aí. Eu quero corações para a Mônica, porque ela merece muito. Mandem corações aí, tá bom? E um beijão, Muito Mônica. obrigada. Excelente domingo para você e um bom início de semana também. Obrigada para você também, viu? Muito carinho. Tchau. Igualmente. Até a próxima. Até. Obrigada, gente.